1-0 no último minuto. Mas eu não tinha escrevia sobre isso, sobre os grandes jogadores que falharam as competições, não é? Uma coisa que antes era muito comum, hoje vai acontecendo mais raramente, porque todos os jogadores vão ao europeu, vão ao mundial, porque são mais as seleções mais frágeis também vão, não é? Naquela altura, El Salvador também continuam a faltar muitos, os gajos de El Salvador continuam no ir. É evidente. Agora, Sim, mas já Galos, tiveste já as Honduras, tens- entretanto, as Honduras quando tiveram uma geração melhor já foram, durante muito tempo não iriam, Sim, não é? sim, Panamá foi. não é? Até Panamá foi, não é? Já Panamá não foi do com Rommel o Fernandes. Júlio César Deli Valdés, esse já não foi até. Nem o Rommel, claro. Nem o Rommel, que já cá não está. Mas é engraçado, estava a pensar, por exemplo, que isto, podemos trazer isto para este Euro, que é esta coisa da Dinamarca, né, que nos apaixonou a todos depois do episódio do Eriksen. A Dinamarca, de repente, está, como em 92, amputada do seu maior gênio, não é? É claro que, guardadas as proporções, o Mikel Laudrup ainda era uma coisa maior, do ponto de vista futebolístico, mas é curioso, de repente, por razões completamente diferentes, mas a Dinamarca está numa fase final e não tem o farol, não é? Mas foi assim que ganhou. Muita gente fala, lá está, do Mikel Laudrup, que foi talvez o melhor jogador que vimos da Dinamarca. Eu acho que sim, que não é arriscado dizer isso mesmo com o Simonsen e com o Larsen. Sim, foi, não é? foi de longe. O melhor foi o Laudrup. Foi o O melhor Laudrup jogador mais a velho. jogar, a pensar, E todavia, eles são campeões da Europa sem ele. O futebol depois tem estas coisas, não é? para o irmão. Não é? Com o irmão, com o Brian Laudrup na frente. Às vezes a malta começa a dizer o nome da Dinamarca e vem o Laudrup. Não, mas o Laudrup só jogou o mais novo. Não é? Se quiser, sim, porque pensar na seleção da Dinamarca, a de 92 é a que ganha, mas aquela que me apaixona é a de 84. Claro, 84 e até um bocadinho 86, não é? Aquela Sim, goleada ao é a Uruguai mesma no México geração, é a mesma equipa. É a mesma geração. 84 a expectativa toda era pelo Simonsen, que logo parte a perna. Parte a perna no primeiro jogo, é logo. verdade. Logo ali aos 15, 20 minutos, no jogo com a França. Ele tinha sido bola de ouro, não é? Ele parte a perna no Borussia Mönchengladbach. No Mönchengladbach no E ele final. parte a perna logo no primeiro jogo, e ele aí já tem quase 30 anos, não é? Sim, ele anda ali, talvez até É o mais, último- 30, 31, É o fim da carreira dele, não é? é praticamente. Ele A tinha grande marcado o gol da nível. vitória da Dinamarca em Wembley, de Exatamente, penalti, do apuramento. viu o apuramento, eliminaram a Inglaterra. Não, e era a maior vedeta, aliás, nós da Dinamarca naquela altura, eu lembro, era Conhecíamos miúdo, o jogador que nós conhecíamos das capas do 11, que era o Alan A Simonsen. Dinamarca, onde a gente podia ganhar por 4-2 fora, até. que não existia. Exatamente. A gente apaixona-se ali pelo Elkeir Larsen. Essa equipa. Havia aquele mito que lá está, que ele fumava 3 maços por dia e jogava, não é? Dizia-se Provavelmente fumava. 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 Se era 3 isso. maços. Até fumava à frente dos jornalistas. Mas essa Sim, essa Dinamarca é que foi. É que foi Dinamarca marca o nosso imaginário. o Schmeichel já, não é? Já o Qual? Schmeichel. O Schmeichel pai, não é? Os 84. Sim. Já é ele que está na baliza ou ainda é aquele... Não. Não. Não Não, é. ele aparece só para ganhar o Euro, de Não, facto. a primeira vez que era o Aí Schmeichel. são os jogadores, a guarda-redes eram Birger Jensen, salvo erro, Eu estou a ver a cara dele, pá. ou A aquele, levar depois, com o gol da França. aquele no do ressalto. Brondby, o tipo que era guarda-redes. O O Brondby Schmeichel, onde aparece o Schmeichel. Onde aparece depois. até na eliminatória com o Porto, já no 87 ele está na baliza. Havia um Birger Jensen, um tipo que tinha um bigode, mas não sei Era um se... gajo que tem um bigode. Acho que era esse. Mas não é ainda o Schmeichel, não. Depois são aqueles craques todos daí para a frente. É sobretudo o Henrik Andersen, o Kent Nielsen. O maluco do Arneson. E o Soren Lerby, que era um jogador extraordinário. Não é? O Lerby já representava uma coisa diferente, já parecia um alemão. Mas esse era um jogador extraordinário. O futebol alemão Sim, dentro da Dinamarca. um alemão dos bons, não é? É um tipo bom. O alemão com as meias em baixo, não é? Mas capaz de jogar lá está, no Bayern de Munique, não é? Já não é o típico jogador dinamarquês, apesar de mais físico, de mais robusto. Olha, o Galo canta a assinalar que o Euro está a entrar na fase decisiva, não é? É um galo, que são os chineses da França. Venho mata-mata. Mas estás não a seja ver, para ele. estás a falar no Simonsen, estás a falar no Laudrup, e lá os jogadores que te lembraste, não é? É o que eu te digo, roubaram-nos o número 10. E lá está, e a Dinamarca também tiraram o 10, mas apareceu o Damsgaard, não é? Eu acho até que o Eriksen seria talvez... Um dos poucos 10 deste europeu, não é? Eu quando o via jogar era aquela célebre fase do Menotti e via um jogador de uma espécie desaparecida, não é? Chamam rapidamente as pessoas para ver o jogador. Olha, vem cá ver um dinossauro, não, que já não existe, isto já uma não coisa que já não existe. existe, mas mexe-se. E a Dinamarca ainda tem. Porque Mas o miúdo Damsgaard acabou por ser a oportunidade para ele ele. leva um Provavelmente 10, não jogava, mas é um criativo, não é? Também naquela equipa é qualquer coisa Eu diferente. já fiz jogos dele este ano, qualquer destaquei coisa ainda na diferente. Sampdoria. Ele nem era titular. Sim, na ele joga Sampdoria. mais a partir dos corredores. Joga, não é? joga. Sobretudo na Sampdoria a partir da Mas esquerda. qual não o é? número 10 que não joga agora a partir dos corredores? Eu gosto que eles possam ir aos corredores, não gosto de lá que tenham de lá viver, Eles não é? partem de lá. Pois é, porque o futebol está cada vez mais tomado por esta ideia do físico. Aliás, é das coisas que mais me perturba nos tempos atuais, quer como analista, mas sobretudo como apaixonado pelo jogo. Esta ideia de que já há duas ideias extraordinárias. Uma é que o criativo parece que atrapalha porque o momento de defender é que é prioritário.
E depois a ideia de que o criativo se cansa mais que os outros, que eu já lhe chamei a síndrome do criativo cansado, não é? Os treinadores substituem sempre primeiro os melhores jogadores, como se os burocratas não se cansassem tanto. E eu acho que um criativo, um talento, mesmo cansado, faz coisas melhores do que um burocrata cansado. Sim, eles substituem primeiro porque nessa altura estão a proteger qualquer coisa já. Ou tem a ideia que estão. Porque se tu abdicares da bola, muitas vezes, e eu ouvi-te comentar agora há pouco tempo um jogo qualquer em que falavas disso e com toda a razão, que é, de repente, quando tu queres proteger-te mais e abdicas de ter a bola, estás-te a desproteger verdadeiramente, porque estás a dar a iniciativa em permanência. Repara uma coisa, eu concordo contigo assim, em relação à questão do físico, sem dúvida. Isso aí são tempos que não vejo até que possa ter inversão, porque até da forma como o futebol se transformou, da velocidade do jogo, na dimensão da chamada intensidade, que os jogadores têm que estar sempre em cima da bola, de cada vez haver menos tempo a pensar, quer dizer, a resistência que tem que ser maior no jogo até ao minuto 80, 90, cada vez mais eles vão procurar um jogador físico. Mas com a ideia de que isso dá resultados. A única forma dessa ideia não ser absolutamente triunfante, ela é ganhadora, mas a única forma de não ser é venceres com outra ideia. Não é? Sim, sem dúvida, mas o que eu acho é que o jogador físico não tem que ser necessariamente um jogador que não saiba pensar, não é? Como é evidente, há jogadores físicos extraordinários. Exatamente. Claro. O que eu acho é que Só que eles não são só físicos, esses. Não, o que eu digo é que há um princípio para as coisas, há um meio e há um fim, não é? E eles, quando pensam no jogador físico, não estão a pensar no princípio do físico, estão a pensar naquilo já como fim para o jogo deles. Exatamente. Ser um jogo mais físico, que eleva a dimensão física do jogo, que leva o jogo para a chamada agressividade. Quando falam em agressividade, eles não falam em agressividade técnica com bola a invadir espaços. Não, pensam em agressividade sem bola para recuperar depois em duelos individuais. É nisso que eles falam. Para recuperar, estás a dizer bem. Prioritariamente estás a pensar no momento em que não vais ter a bola. Mas fazem um esforço enorme. Pouquíssimos treinadores e pouquíssimas equipas, mesmo que depois vão àquelas conferências onde nós estamos e dizem todos o contrário. No discurso é só guardiolistas, não é? Mas depois tu vais ver o jogo e a prioridade é quer na escolha do perfil do jogador, quer muitas vezes na abordagem estratégica, tática, no sentido mais lato, acabas por privilegiar o momento defensivo. Sim, o momento da recuperação. Só que depois da recuperação, eles não sabem o que fazer à bola na maior parte das vezes. E não faltam jogadores que recuperam muitas bolas que perderam. Há jogadores que são endeusados porque são grandes recuperadores das bolas que eles próprios entregaram ao adversário. Sim, porque... porque depois não sabem bem o que fazer com ela. Não, é por isso que é diferente. Hoje em dia, lá está, são as passwords para entender o futebol atual. Não é? A pressão, a agressividade, a intensidade, a resistência física. É por aqui que se fala. Mas o muito. Busquets continua a ser um 6 extraordinário. Porventura o melhor de todos. Continua, isso não tenho dúvidas nenhumas. Mas então? cada vez mais, por isso como eu te dizia, roubaram-nos o número 10 e cada vez, e olho para este europeu, e o que me perturba mais é que estão-nos a roubar também já quase o número 6. Tu se olhares bem... O 6 que pensa e que organiza. Sim. Se pensares exatamente, porque muitas vezes o Pirlo era um 10 que recua no terreno. Claro. E continua a ser um 10, não é? Continua a ser um 10... conceptualmente, na forma de pensar e jogar, mas agora mesmo a 6 era um 10. E tu olhas para este europeu agora, e o perfil dos 6 já está outra vez a tornar-se também... todavia... A engrossar. Mas vou-te dizer, todavia, as equipas que eu mais gosto, claro que entramos aqui na esfera subjetiva do gosto, têm 6 que jogam. A Alemanha joga com Kroos e Gundogan, não há jogam melhor. Dois. Não há melhor. Sim, mas são os médios centro. Se quiseres, não tens o 6 declarado, mas tens o médio centro. Mas é o médio que organizam, e são génios, talentosíssimos. Depois tens a Itália, que tem um 6, mas um 6 que joga. Não é um 6 perfumado como era o Pirlo. Sim, mas joga o Jorginho. Sim. E muitas vezes baixa o Locatelli. Itália é o que tens. Sim. E a própria Espanha. Tem o Busquets, o Rodri e o Tiago. Portanto, as melhores equipas, na minha opinião, é claro que agora podemos estar aqui a discutir se há outras melhores que estas. Aquelas em que eu gosto mais porque assumem mais o jogo, assumem porque esse jogador, ou esses jogadores dessa posição nuclear, são os jogadores dos que nós gostamos. Do velho 6 que a gente não quer que nos roubem. Falaste 3 casos, não é? Falaste no Busquets. Falei de Espanha, Itália e Alemanha, sobretudo, que são o Jorginho três... e no duplo pivô da Alemanha. Jorginho, o Locatelli ou o Verratti. Se não jogar Jorginho, jogar Verratti, tens a mesma coisa, não é? No último jogo não jogou o Verratti, tem muitas vezes mais baixo que o Jorginho, a pegar mais na bola atrás, não é? Mas o jogador que todos idolatramos, todos, enfim, até pela... Vais dizer um que eu não.
tu vais dizer que não ao Kanté. Não, claro que não. Não é? Não, idolatrar Mas nunca. o Kanté é o jogador que lá está, que nessa tal... eu- Não é um jogador até... Não, sou quando se pede baixinho. bola de ouro para o Kanté e não para o Toni Kroos, eu escandalizo-me, confesso. Respeitando imenso o Kanté e o que ele faz dentro do campo, aquele motorzinho permanente que não para, é um ótimo jogador de equipa, não tenho dúvida. Agora, bola de ouro. Bola de ouro. Quando há médios como os que nós falamos agora, o Gundogan, o Toni Kroos, o Modric, tu viste o Modric? Mas como é que se pode comparar o Modric ao Kanté? Como é que eu vi tanta gente indignada? Eu sei que era por razões de comparação do Ronaldo não ter ganho com o Modric bola de ouro e agora reclamam bola de ouro para o Kanté? Para mim isto não faz sentido nenhum, com todo o respeito para o Kanté, mas o Kanté é um jogador curto, de raio de ação muito curto, ele carrega a bola quando o jogo está mais partido, não é? Ele leva, vai, agora dá-lhe a bola para ele organizar o jogo da França. Ele não consegue. Não é um organizador, mas tu não achas que é um jogador que faz os outros jogar melhor? Acho no sentido de que equilibra muito, mas também acho que ele faz outros jogar melhor quando é mais 8. Aliás, eu gosto mais do Kanté, mesmo não sendo o meu jogador. Isso foi o Sarri que ele colocou a 8 até. Sim, mas é com o Jorginho a 6, porque a forma como joga na França é muito diferente da forma como joga no Chelsea. Sim, ele no Chelsea diferente. tem um raio de ação maior, mais liberdade e mais influência. Sim. Na seleção francesa ele é o 6 mais fixo, não é? Mas eu acho que muito do que o Pogba e o Rabiot fazem tem muito a ver também com o que o Kanté faz. Esse lado mais gregário do jogo. Repara, Mas eu não me entusiasmo nada com o meio campo da França, sou sincero. Eu acho que não... Eu também não me entusiasmo. Quando o futebol for mais de Kantés que de Toni Kroos, eu prefiro ver menos jogos e perder menos tempo a ver isto. Isso tem que ser sincero a dizer, porque é aquilo em que eu acredito convictamente. Nós estamos a chegar a um futebol onde tu criticas o Neymar. O Neymar é, porventura, com exceção dos homens que dominaram o futebol nos últimos 15 anos e perante os quais todos nos vergamos, o Messi, o Cristiano, o Neymar é a seguir o grande talento que o futebol produziu nos últimos 10 anos. Talento puro, talento de criatividade, de genialidade, jogador que sozinho vira um jogo ao contrário. Sim. E de repente andamos a louvar todos os médios defensivos que combatem muito, correm muito o jogo todo, e a desprezar um dos poucos jogadores que me dizem, deixa-me sentar na cadeira para ver o Neymar. É verdade, mas eu concordo contigo. Eu estou do lado desse lado mais romântico, mais apaixonado, e eu quero ver um jogo que me desperte um sorriso. Mas eu não acho que sou romântico, eu sou ortodoxo, se quiseres, neste sentido. És romântico quando ganhas, vai mais contente para casa, não é? Mas eu acho que se tiver o Neymar, estou muito mais perto. Eu estou muito mais a equipa que tu mais gostas. Se tu agora tens um clube e dizes-me assim, achas que estás mais perto de ganhar contratando o Kanté ou o Neymar? Claro, vamos descontar se o Neymar vai fazer muitos jogos ou poucos. Se entrarmos nessa discussão, que ele vai para o Carnaval e depois se perde umas noitadas, não. Eu estou a partir do princípio que ele joga, não é? Eu acho que estou muito mais perto de ganhar com o Neymar do que com o Kanté. Senão não queria o Neymar, preferia o Kanté. Eu também queria ganhar. Eu concordo no que estás a dizer. Agora, o que eu acho é que, e sabes, há aqui um ecossistema que tens que respeitar dentro das equipas. Mas não tens que te render? Hã? Mas não tens que te render? Não eu é respeito, isso. Claro que respeito. Não é decidir quem é o rei da selva ou quem é o rei da equipa nesse ecossistema. Se são os operários, se são os criativos, se são aqueles que entendem o jogo todo, se é o 6, se é o 10, se o 10 joga na ala. Eu não quero um meio campo com 4 Gattusos, mas também não posso ter um meio campo com 4 Modrics. Não é? Portanto, eu acho que tem que haver esse complemento, esse equilíbrio. Mas 3 Modrics e um Gattuso é muito melhor que 3 Gattusos e um Modric. Mas deixou de existir esse equilíbrio. Quando eles procuram o equilíbrio, hoje em dia, entram em conflito. E quando eles procuram conciliar esse tal talento que eles entendem ser um pouco mais subversivo, porque não vai defender... E ele está a falar de quê? Da maioria dos treinadores? Da maioria dos treinadores, sim. Estou a falar da maioria dos treinadores, sim. Estou a falar daqueles que decidem, daqueles que quem escolhe, quem põe as equipas, exatamente, de acordo. As pessoas podem pensar de forma diferente ou analisar de forma diferente o jogo. Agora, os treinadores, acho que cada vez mais pensam assim. Quando procuram dar o tal equilíbrio à equipa e pensam também depois, é preciso um talento para ganhar, é preciso um operário para empatar, ou pelo menos para não perder o controle do jogo, e esse equilíbrio fica um conflito. E no conflito entre o tal talento para ganhar ou o equilíbrio que me vai fazer, pensam eles, não perder, esse conflito é sempre ganho pelo tal operário. E por isso crescem jogadores como o Kanté, que cada vez mais que têm a sua utilidade, não digo que não, mas dentro do ecossistema passam a ser eles a mandar, digamos assim, na maior parte das equipas. Né? E é isso que eu olho para este campeonato da Europa e estou cada vez mais a notar que, para além da questão do 10, que nós já tínhamos perdido, que é uma causa perdida quase, como o 10 à moda antiga, estamos também a perder cada vez mais
o número 6. Acontece até com a nossa seleção, portuguesa. Eu já ia à seleção portuguesa, não é? Já ia à seleção França. portuguesa. Porque... Na Itália tu tens de facto ali um complemento, quase um jogador anfíbio como o Jorginho, não é? Sim. Mas depois começas outra vez a caminhar à procura de outras equipas. Olhas para essa tal Dinamarca, também são jogadores mais físicos, a Suécia sempre foi. A própria Inglaterra, ok, tem o Declan Rice, de facto, que é um médio de qualidade, mas o grande jogador tático que está a ser agora o Calvin Phillips, lá está, é pelo físico. Embora ele tenha Agora sabe jogar, claro. Exatamente, ele tem uma qualidade de passe tremenda, o Calvin Phillips, até em passe longo, mas o treinador lhe pede, o Southgate, e aquilo que lhe elogiam é a capacidade, o pulmão... Sim, e agora pergunto, e a ideia de jogo inglês é pobre ou é rica, desta seleção? Acho que é uma ideia rudimentar. É rudimentar, claro. Não é uma ideia... Pois tu vais aí e chegas a um ponto, que acho que é o que nos move enquanto pessoas que gostam muito do jogo, e diz assim, mas onde é que estão as melhores ideias? Normalmente estão em quem está agarrado ainda a jogadores que podem ser mais ou menos físicos, mas que jogam, não é? Que sabem jogar, que têm qualidade para jogar. Porque verdadeiramente... Aí estás a chegar àquilo que estava a falar ao princípio, não é? Verdadeiramente estás a ir por um caminho... Não é? Agarrado a uma ideia de equilíbrio e de intensidade. Não é? Só a palavra equilíbrio que tu usaste no bom contexto é uma palavra que remete logo para trás. Quando ouço falar muito da necessidade de equilíbrio de uma equipa, já estou a perceber que estamos a falar em futebol defensivo. Porque ninguém fala equilíbrio para a frente, só se quer equilibrar a equipa para trás. Não é? A maior parte das equipas que eu vejo, por exemplo, neste europeu, e seguramente no campeonato português, 80% a 90%, precisavam era ser equilibradas para a frente, que elas estão todas desequilibradas para trás. Que elas só têm jogadores defensivos. Quando atacam com 2 ou 3 e o futebol torna-se uma coisa burocrática, cinzentona e, na maior parte das vezes, feia. É isto que nós temos visto. E, portanto, a minha tese, se quiseres, é contrariar uma tendência que eu percebo e que resulta, sobretudo, a meu ver, de 2 fatores. Uma entrada de muita gente que quer cientificizar o jogo, cientificar, se quisermos a palavra certa, o jogo, e, portanto, muita análise, muito número, muita sombra no relevado, muito dado GPS, e, portanto, se o futebol puder ser reduzido a números, isto é uma coisa muito mais fácil. Eu não acredito nada nisto. Acredito que isto é, obviamente, um complemento de análise muito importante, mas tu tens que olhar e querer alguma coisa do jogo antes de ver os números. É que o talento também tem que ter resistência física. Claro, é evidente, senão para. Mas é uma moldura, não é o quadro. O Maradona não tinha resistência física, claro, o Eusébio não tinha resistência física. Todos tinham. Todos. O Messi e o Ronaldo, os dois grandes exemplos agora, são jogadores... Aliás, o Messi é um jogador físico, resistente fisicamente. Tanto é que são épocas inteiras praticamente sem lesões e a conseguirem driblar e tirar da frente não sei quantos. O físico não se mede apenas em quilómetros percorridos. Se fores contar os quilómetros percorridos pelo Messi, por exemplo, tens 2 fatores perversos. Quilómetros percorridos. O Messi seguramente e o Cristiano são dos jogadores que menos quilómetros percorrem numa equipa. Ainda bem. Porque convém que eles percorram com a bola e não a correr atrás do lateral contrário, não é? E depois tens nunca medem e depois tens a perversidade que é, por exemplo, as perdas de bola. Este jogador perdeu muita bola. Ainda bem, se eu quero um Neymar ou um Messi na minha equipa, para ele poder perder a bola. Porque se eu não quiser que ele arrisque perder a bola, ele fica igual aos outros. Ele fica igual aos outros. E deixa-me só acrescentar este ponto. E os dados, estes dados numéricos, são muito mais fáceis para convencer dirigentes a contratar treinadores, como nós bem sabemos. É muito mais difícil tu mostrares uma folhinha de Excel com os números a um dirigente e dizer, veja, este jogador corre X média, quilómetros por jogo, faz 3 carrinhos, recupera 20 bolas. O talento e o mais importante, a tomada de decisão, onde é que, nos momentos do jogo, onde é preciso não falhar, em cada zona do campo. Como é que tu medes estatisticamente uma boa tomada de decisão no jogo e uma má tomada de decisão? E é completamente determinante para teres um jogador deste nível e um de um patamar assim. Agora é muito mais fácil convenceres um dirigente com números do que com conversa. Carlos, mas isso não há forma de fazer estatística do pensamento. Estatística do pensamento. A melhor forma é boas equipas ganharem. Não é? Boas equipas ganharem. Mas aí se estás à espera do argumento de ganhar ou perder para teres razão, aí estamos sempre dependentes de uma bola que bate no posto ou não. Mas quando tu jogas para o resultado e não tens resultado, não sobra nada. Quando tens um futebol e não acontece o resultado, continuas a ter futebol. Não, o que tu dizes é que tu já estás a escolher uma forma de perder, antes de escolher uma forma de ganhar. Claro, mas eu prefiro perder a jogar bem do que perder a jogar mal. Mas é isso, a perder, tu já escolhes uma forma de perder, não é? A tua forma, como falas... mas acreditando que é a forma que me faz ganhar. Eu acredito que sim, mas também há o outro lado da lua, o outro lado da equipa, um lado mais escuro do jogo, que também é importante estar lá para depois iluminar o outro.
Quando eu te falo no equilíbrio, quer dizer, que depois deriva num conflito, e o conflito, quem o ganha, depois são os tais gregários, os operários que matam o talento, e depois tens essas equipas ditas mais pobres emocionalmente naquilo que nos cativam. Eu falo num equilíbrio positivo. A tática não cria amarras, a tática pode libertar um jogador, se for uma tática que permita exatamente que o jogador tenha o espaço certo para se movimentar e colocar em prática o talento dele. Portanto, o talento não pode ser anárquico. Eu acho que tem que ter um critério. Certo, E uma equipa deve ter um critério. E dentro do critério, por mais que tu queiras ter bola, há momentos em que não vais ter bola. Há momentos em que vais ter que defender. Há momentos em que vais ter mais agressivo, nesse tal ponto de vista, de recuperar a bola. Mas serão mais ou menos momentos consoante a qualidade do momento em que tu tens a bola. E a qualidade dos jogadores também. Tu não tens, e a qualidade das equipas. Tu tens alguma dúvida, vamos pegar num exemplo concreto, que o Ruben Dias conseguiu consagrar-se como um central de top mundial e até eleito o melhor jogador da Premier League, porque jogou numa equipa que tem bola muito mais tempo que o adversário, porque não é muito mais testado defensivamente. O Ruben Dias, da seleção portuguesa, que sofreu agora 6 golos em 2 jogos, e ele perdeu alguma faculdade em relação ao mês atrás. Não perdeu nenhuma. Pelo contrário, ganhou. Até ganhou. Passou foi a jogar numa equipa que, em vez de ter a bola, é uma equipa muito mais de reação. Então vamos fazer uma coisa que eu acho que é decisiva. O Dani Blind, vou-te dar outro exemplo, o Dali Blind, o Dani era o pai, não é? O Dali Blind, no Manchester United, foi uma tragédia, não é? De repente, vive uma segunda juventude no Ajax. Aquele perfil de central, lateral, às vezes médio, só é possível numa equipa que queira jogar, não é? Mas numa equipa que queira jogar, ele é muito melhor que a maioria dos outros centrais. Sim. Agora, estamos a colocar este debate, porque acredito que quem ouça esta conversa está a pensar, mas como é que eu faço para pôr uma equipa pequena ou de uma seleção mais fraca ou com jogadores sem talento, do talento individual, a jogar dessa forma? Vamos colocar este debate, que eu coloco este debate só, não é preciso olhar para a dita equipa pequena, que nem como pistola apontada o jogador faz uma recepção, não é isso. Claro. Este debate coloca-se nas equipas grandes, isto é, equipas que têm, ou seleções, que têm jogadores e têm a possibilidade de colocar ideias em prática dessa forma, não a colocam e optam por esse tipo de futebol, ou esse tipo de jogadores, ou perfil de jogadores. Eu acho que é possível jogar este futebol a vários níveis, mas começando por aí, é mais justa a nossa crítica para quem tem massa humana para poder jogar diferente do que para quem tem recursos limitados. Sim, o tal princípio das propensões que cada um tem que ter ou não ter, e isso é a partir de trabalhar em cima disso. Claro. Não é? Agora, essa visão do todo do jogo, agora usa-se muito o palavrão do holístico, não é? Que tu dizes faz sentido, é evidente que o jogo é um todo. E o jogo tem momentos agora muito estudados e tu não podes dizer eu só quero jogar e ter a bola. É evidente que não queres. Agora, a ideia de que o jogador, por exemplo, há quase um fator inconsciente, parece-me nos treinadores, ter um jogador mais alto e mais forte e mais contundente numa determinada posição do campo. E eu acho que mesmo inconscientemente, vou dar o exemplo também da seleção portuguesa, que é próximo, e isto não tem nada sequer a ver com a valoração do jogador A, B ou C. Não, mas eu acho que mesmo para um treinador, fosse o Fernando Santos ou outro qualquer, ter o Danilo ou o Palhinha, em vez de ter o Ruben Neves no mesmíssimo lugar, a fazer a mesmíssima coisa, quase inconscientemente dá-lhe uma ideia de mais segurança, só por causa do perfil físico. Sim. Não estás de acordo com isto? Estou plenamente. Que todavia o Ruben Neves, em maioria dos jogos, faria o mesmo trabalho defensivo com competência idêntica, ou muito parecida, e daria muito mais do ponto de vista do jogo com bola. Eu confesso-me um fã do Ruben Neves. Agora, é extraordinário que... Qual é o quarto médio defensivo na lista? Jogou o Danilo e o William, que para mim não deixa de ser um médio defensivo, não é outra coisa. Depois entrou Palhinha e o último é aquele que joga melhor. Mas o treinador não pensa essa posição da mesma forma que tu estás a pensá-la. Certo. E eu respeito isso. Posso é pensar de outra maneira. Podes, claro que sim. Claro que sim. E nós estamos aqui... Claro, estamos aqui abertamente a falar do que nós gostamos. E nunca perdemos o jogo, não é? Nunca temos essa vantagem. Eu dizia isso lá no outro dia num programa. Nunca ganhei, mas também nunca perdi. Exatamente. Porque esse tal conceito dessa posição ser uma posição quase de guarda-costas daquilo que está à frente é aquela que está novamente a vingar. E aquilo que me está a perturbar agora, quando olho para este europeu, enfim, o futebol, a gente pode falar também globalmente do que é o futebol europeu, o futebol mundial, também sul-americano, mas este europeu, é que a questão do número 10 já se está a passar para o número 6. Isto é, esse vírus, esse bug, não é, dentro da equipa, já está a contaminar também a posição 6. Que mesmo que nas grandes equipas ainda era um refúgio. Um reduto de alguma qualidade. Ali ainda existia ali é o início de construção, não é? Agora, esta mudança também de se poder trocar a bola dentro da pequena área está a tornar a primeira fase de construção cada vez um jogo mais complexo, até muitas vezes. E até tens outra coisa. A construção do jogo. E o pivô, muitas vezes, lá está, só a palavra pivô já
Já vai contrariar a palavra de trinco que era ser utilizada. Até aí alguma coisa serve a terminologia, não é? As palavras ajudam a mudar. As palavras não mordem e as palavras até servem exatamente para transmitir ideias, não é? E para definir, não é, conceitos e, neste caso, posições. Mas a ideia do pivô de começar a construir, cada vez existe menos. Mas eu, quando falo no equilíbrio, o que me perturba é que já é mais um triunfo dentro do conflito do tal Ainda não estamos no limite, é só dizer, estás a ouvir o Galo, mas ainda não estamos. Mas não é isso. Ainda não chegamos à hora. Este Galo é francês, tem a ver com... É o Kanté É cantar, é o Galo a cantar. Não, mas... É um Galo tático que está a querer mostrar que o triunfo do Kanté... Porque tu pensa no Pogba. Mas eu ia-te dar dois exemplos de duas equipas. Mas o Pogba tem tudo, Carlos. Eu acho que ele tem tudo. Ou tem tudo para poder ser tudo. Eu acho que ele não tem tudo. Já vou dizer porque é que não acho. Ok, mas tem a capacidade física. Okay, se quiserem isso. Acho que tem técnica. Acho que tem, mas não é um virtuoso, não é um criativo. Não é um criativo. O que é criativo na cabeça ou nos pés? Talvez boas opções ou más opções? Ele nem numa coisa nem noutra. Criativo no sentido perfumado, acho que não é tanto. Porque aquele criativo, o criativo é o jogo desequilíbrio num para um? Sim, se quiseres virtuoso mais nesse sentido. Não, mas ele consegue passar o homem. Ele tem andamento para passar o homem. Não é? Ele pode acrescentar coisa. Agora, quando falo criativo, eu falo criativo, é alguém que cria alguma coisa na cabeça, sobretudo. Dentro do jogo. Ele não te influencia tanto do ponto de vista do... Eu acho que ele não exerce uma influência sobre os colegas, vamos jogar de determinada maneira. Ele pega na bola e carrega nos melhores dias. Mas não lhe pedem isso também. Não, mas eu também acho que não é a natureza dele. Ele é o quê para ti? Para mim, um dos maiores problemas na carreira do Pogba, é ele achar que tinha que ser bolador e, portanto, tinha que jogar a 10 numa posição que não é a dele. Eu acho que ele é muito melhor jogador quando parte de trás, quando pega na bola, quando consegue... Ele é um médio puro. Ele não podia ser um 6. Eu acho que podia ser um 6 e pode ser um 8. Não acho que possas receber bolas de costas. O que é que lhe falta para ser aquelas um 6? Jogos em que... Mas o que é que lhe falta para ser um 6? Eu acho que falta que ele não veja o jogo como uma cavalgada em cada posse da bola. Ok, aí está, pronto. E, portanto, o futebol dele é de cavalgada. Por isso é que eu acho que ele não é um organizador, alguém que influencia o jogador de uma equipa. Falta-lhe entender o espaço onde ele deve estar para ser o mais importante. Ele se mentalizou que ia ser o melhor jogador do mundo. Aliás, se tu reparares, ele é tanto melhor, quanto menos influente, importante, não é influente, que ele pode ser influente, menos importante é numa equipa. Ele chegou a este europeu e faz um jogo fantástico contra a Alemanha, no momento em que já há vedetas, não é? Há Benzema, há Mbappé, até há Griezmann, ou seja, ele não é a primeira figura. Tu lembras-te que ele, por exemplo, no Europeu 2016, ele era a figura. Não é? Ele era a figura da França, a maior figura. O Benzema já não vai, o Griezmann ainda era assim, e ele era o Cristiano Ronaldo. E não há Mbappé. E o Mbappé estava a aparecer, era um menino, ainda não era. Não é? E eu acho que não lhe faz bem, porque ele verdadeiramente não é esse jogador capaz de ele sozinho influenciar a equipa. Porque para mim é das coisas mais extraordinárias no Messi. O Messi influencia até quando não toca na bola. Não é? A equipa percebe ao ritmo que ele quer ir e onde é que ele quer que a bola esteja. E consegue, que estamos a falar de um jogador de uma dimensão estratosférica. Mas eu não vejo isso no Pogba. Eu acho que ele é um ótimo médio. Mas não o vejo a jogar, por exemplo, numa segunda linha de meio campo, a receber uma bola de costas. Isso não vejo. Não é? Mas tu o que vejo num Gundogan, se quiseres para uma equipa minha, joga mais depressa o Gundogan do que o Pogba. Mas entendes que... Mas lá estás a pensar... Porque o Gundogan, assim, vem buscar atrás, organiza, influencia, recebe de costas, joga em espaços mais curtos. Eu imagino uma equipa minha a dominar o jogo, com o adversário mais metido atrás, a ter que jogar em espaços mais curtos. E eu acho que aí levas um perfil de jogador... na tua equipa ou estás a pensar no teu futebol sempre com a bola. Os momentos... É por isso que há uma frase que eu repito muitas vezes quando estou a fazer jogos. É importante saber ter a bola, mas é muito importante saber ter a bola. Sem dúvida. Ter a bola, muitas vezes, tem a ver com o conceito de equipa, está bem relacionado, está o jogo posicional para existir as linhas de passe bem criadas e tu não perdes a bola, mas depois, o momento de não perder a bola é o momento em que tens de estar equilibrado para quê? Para recuperar rapidamente. Sim, claro. As grandes equipas que têm muita posse são as equipas que melhor a recuperam. Mas tens alguma dúvida que perdes menos bola com o Gundogan do que com o Pogba? Não perdes menos. Perdes menos a bola. Eu sei, mas há uma coisa que é inevitável quando nós temos a bola, é que se não fizermos golo, vamos perder. Sim, normalmente, mas depois podemos tentar recuperá-la.
eu sei, mas para aí precisas de um jogador. Não, preciso de uma equipa. O Barcelona, o melhor Barcelona, a equipa, não é? Uma equipa dos nossos sonhos, não é? O Barça de 2008, 2012. Onde é que precisavas de um jogador físico para recuperar a bola? Essa equipa era forte fisicamente? Sim, mas não me vais à procura do perfil físico. Lá está, se formos dizer que tudo é físico, nós estamos a opor o perfil de o Kanté jogava no Barcelona. Tu não achas que estás a individualizar demasiado o jogo, cingindo ao jogador? Não, pelo contrário. Eu percebo a tua pergunta, mas... Percebes a ideia que eu... Mas não, isso é uma tentação que eu também tenho. Atenção, eu também caio, não digo essa armadilha, mas também estou sempre a cair no jogador, porque sabes que eu apaixono-me pelo jogador logo, diverte-me o jogador, gosto de falar no jogador, gosto de romancear o jogador, fazer metáforas logo com os jogadores. Claro. Adoro isso. E raramente faço metáforas com equipas, faço com os jogadores. Mas o que eu acho é que a individualização do talento, da criatividade individual, por isso eu falo tanto... Mas eu quero a criatividade coletiva. Exatamente. Tu falas muito, exatamente, eu partilho, mas eu quero criatividade coletiva. Agora, eu acredito que os jogadores, como os músicos numa orquestra, têm que falar a mesma linguagem. Eu acredito que uma orquestra pode ter cordas e sopros. Não acredito que possa ter bombos de romaria. E, portanto, a ideia de conjugar violinos e bombos, que é uma coisa que a gente cresceu a ouvir, para mim não faz muito sentido. Faz sentido ter lá umas tarolas e umas percussões, mas elaboradas, para ligar com as cordas e com os sopros. Portanto, o que para mim não faz sentido é uma equipa querer jogar 2 jogos. É um jogo, quando eu tenho a bola, tenho ali uns jogadores para a frente, e depois, quando perco a bola, tenho uns jogadores para trás. Isso... Mas muitas vezes a ideia de equilíbrio acaba por te remeter para isso. O que eu prefiro, e depois diz-me assim, mas então o que é que tu preferes? Eu prefiro que os meus jogadores defensivos alinhem mais com os meus jogadores ofensivos e não o contrário, que é a tendência que eu vejo no futebol. Verdadeiramente, se eu consigo sintetizar o meu pensamento é isto. Ponto. O meu pensamento é isto. É assim, se eu tenho que ter jogadores de perfis diferentes... Se partes a equipa em 2, em termos conceptuais do estilo de jogador, quais condicionam uns aos outros? Não, mesmo que não partas em 2, há jogadores que são mais fortes num momento e outros noutro. Não é? Uns serão sempre mais fortes no momento ofensivo e outros no momento defensivo. E tu queres, vamos usar o verbo, equilibrar, num certo sentido. Mas então equilibra, puxando-os de trás para serem jogadores mais criativos no sentido coletivo do jogo, tático, não é? E não os jogadores da frente para serem mais operários, porque senão tens uma equipa de burocratas. O que eu quero é que para libertar os da frente, eu tenho que ter atrás uma segurança, os guarda-costas, que lhe vão permitir que esses da frente se libertem. Agora, não tenho... Eu estou mais romântico e ortodoxo que tu. Eu julguei que nunca atingiria este grau de exagero. Mas acho que estou... Porque tu estás a falar em libertar. Eu quero que eles sejam servidos. Se eu tenho jogadores na frente, eu não quero libertá-los para jogarem sozinhos o jogo dele. Eu quero que os que vão de trás joguem com eles. Mas eles têm que jogar com ele. Tu tens alguma dúvida que, por exemplo, Kevin De Bruyne, não é? Sim. É um jogador que faz os avançados todos serem melhores, sim, porque os serve em transição, em cruzamento, com espaço, sem espaço. Nós vamos agora jogar com a Bélgica. Aquele homem, Portugal pode estar compacto. Mas tu quando falas em jogador, pegando o Kevin De Bruyne, estou a pensar no que vai de trás a servir os da frente. Se eu não quiser um médio que organize, não é? Um médio de qualidade, eu vou servir sempre pior os da frente. Tu achas que o Kevin De Bruyne joga melhor se tiver um Fernandinho e um Rodri ou um Gundogan em apoios que lhe permitam depois fazer essas coisas? Eu acho que se for o Fernandinho e o Rodri, ele joga pior, como se provou no início da época do City. Se for só um... repara, se pegarmos no que foi o City, que evoluiu e que chegou até à final da Champions... Mas evoluiu retirando os jogadores defensivos, como tu sabes. Sim, e mudando o perfil, por exemplo, dos laterais. Tornou os laterais, o City é um bom exemplo de como uma ousadia maior em jogadores recuados. Tu imaginas o City com Kyle Walker e Mendy, com toda a franqueza, e imaginas com Cancelo e Zinchenko, que foi uma mudança completamente... Mas é aquilo que lhe pedes. Muitas vezes nos laterais até joga por dentro, na construção de jogo, e junta-se ao pivô e joga com 2. Um dos jogadores do duplo pivô do Guardiola muitas vezes mas quando vai por fora... Eu ainda hoje, quando vejo o Kimmich jogar na Alemanha, eu vejo ele está a jogar o que aprendeu com o Guardiola. Certo, completamente. Como o Filipe Lam cresceu antes dele, nem funções muito parecidas. O que ele está a fazer, e vejo que o Luís Henrique tenta fazer a mesma coisa com o Llorente e já não consegue tanto, mas se calhar porque nunca foi treinado pelo Guardiola, se calhar não faz isso tão bem como o Kimmich faz. Agora, quando falo no equilíbrio, eu sei que... Agora é que já vamos aqui uma meia horita.
Mas mais, ainda temos aqui uma compensação, ainda temos o tempo de Já estamos em meia hora? Estamos meia horinha, mas isso Primeira ainda meia ninguém hora, nos a mandou primeira calar. meia hora é sempre a meia hora... Não, mas temos o período de compensação, agora há muitas substituições. Os últimos 15 minutos são sempre Mas depois estavas a dizer para gerir o do ritmo do jogo. City, ainda não fomos à seleção portuguesa, temos que acabar a falar da seleção portuguesa. Sim, um não, bocadinho mais. podemos falar do City depois mais à tarde, mais tarde ou depois. Não é só o City, né? O City é mais a ideia, percebes? Porque a minha pergunta era essa. Tirando o momento defensivo, e até podemos discutir esse, porque eu acho que, por exemplo, o Mandi nem é bom no momento ofensivo nem defensivo, não é nenhum, para aquele nível. O momento defensivo está relacionado com o momento atacante. O Cancelo e o Zinchenko são melhores que o Walker e que o Mandi, seja quando vão por dentro ou quando vão por fora. Eles são sempre melhores porque eles são melhores jogadores. São melhores jogadores. Depois, se a equipa se equilibra melhor com eles, eu acho que a equipa está mais equilibrada com eles em campo do que sem eles. Tu não queres que uma equipa se parta nunca, pá, não? Não, por isso mesmo. Por isso Ok. mesmo. Eu quero uma equipa como um todo que pensa o mesmo jogo. E não quando tem dois jogadores que claramente não fazem parte daquela história. Mas a questão Fazem parte. E estão a ser pensados. E não te esqueças, por exemplo, o City força muito a inclusão do Kyle Walker, sobretudo a pensar nos momentos de transição defensiva, para teres mais um jogador forte na recuperação e no 1 para 1. Mas verdadeiramente, nas maiores derrotas, ele esteve sempre dentro do campo. Sim, mas para uma equipa, não queres que uma equipa se parta, eu também não quero que uma equipa se parta nunca. E quando se fala em partir, é perder o controle do jogo, Claro. na zona central, intermediária, em que a equipa parte-se em dois lados e o adversário joga no meio dela. No meio, exatamente. Não é? Quem vai ao encontro de quem, das duas, não é dividir a equipa em duas metades, porque é inquebrantável, mas é os homens de trás que vão ter com os homens da frente. Não é? Quando se diz uma equipa faz desde trás, constrói desde trás, o que se constrói desde trás é o jogo. Não é? Sim, E exatamente. o jogo, os jogadores que fazem o jogo. Não é? Mas o pensamento do jogo não tem forçosamente que se construir a partir do momento defensivo. Não, isso não. Isso não tem. Não tem. Mas Isso não tem. mas é uma prática, não é? É uma prática. É uma prática histórica. Tu ouves em cada início da época os treinadores dizerem, eu primeiro vou da organização defensiva, não é? Sim, A esmagadora maioria. E isso trabalha, é assim. Ou seja, vamos treinar sem bola, não é? Vamos treinar sem pensar na bola. Não, Sem não pensar na bola. necessariamente. Então, Não é necessariamente. a organização defensiva com bola. Não há tens que- organização defensiva com bola. não é? Qual é a tua Em referência? termos de treino, não é? Qual é a tua... Ok, mas a referência de posicionamento de uma equipa, qual é? É os jogadores adversários ou é a bola? Onde está a bola? Essa é que é a tudo, questão. É tudo. Sim, No futebol que eu acredito, é tudo. Para mim é a bola primeiro. Não é? Sim, porque eu não acredito Essa agora referência acredito mais zonal mais zonal, até- exato, que isso estamos de É a acordo. bola. Claro que a bola depois vem com um jogador atrás. Ela anda sozinha, não anda. Nem esta anda sozinha. Exato, vem com um jogador atrás. Mas essa é a referência. É a referência dos espaços. O futebol é abrir e fechar espaços. Claro. A defender é fechar espaços. A atacar é abrir espaços. Portanto, é fechar espaços a quê? À bola. Mas tu não achas que quando começas a treinar, dizer assim, eu privilegio a organização defensiva para começar, já estás a passar uma mensagem à equipa de que o momento mais importante para ela é esse, é o momento em que não tens a bola. Quando no futebol o que é decisivo... Não, porque eu acho que depende como O que te faz ganhar é quando tens a bola. Como passas a mensagem. Tu não podes passar a mensagem que vais numa organização defensiva para te proteger a tua baliza, mas para ter uma postura de recuperação de bola. Mas porquê é que não começas com a organização ofensiva? Carlos, Responde-me esta pergunta. Tu imagina, tu treinador, excluís a hipótese de começar uma época a trabalhar a organização ofensiva, a dizer assim, se o que eu quero privilegiar é ter a bola, é jogar, porquê é que eu não começo por esse momento do qual decorrem os outros? Porque eu acho que a organização ofensiva começa no momento em que tu pensas como é que vais recuperar a bola para atacar. Mas porquê recuperar? A bola pode ser tua. Carlos, desculpa uma coisa. Tu estás sempre a relacionar a questão de não ter a bola com uma questão defensiva. O momento em que eu não tenho a bola é um momento defensivo. E não tem que ser. O momento em que eu não tenho a bola pode ser um momento ofensivo pela forma como eu me coloco. Estás a perceber o que eu estou a pensar? Estou, mas acho que e esse Barcelona, Barcelona que nós gostávamos tanto era muito forte em ter a bola porque a recuperava rapidamente. Claro. Mas não tenhas dúvida, quando tu trabalhas preferencialmente a organização defensiva, não estás a pensar tanto numa recuperação mais alta e numa pressão, porque isso vai depender muito até desde logo do adversário, como tu sabes, não é? Portanto, aqui tem a ver mais com concepção. É um combate meu, que eu trouxe para esta questão mais concreta, se quiseres, de um trabalho, porque nós não somos treinadores e, portanto, lá nunca o fizemos. Nunca o fizemos, estamos a discutir ideias, não é métodos, nem metodologias, que eu isso não sei fazer. Agora, eu gosto de desafiar as pessoas a pensarem do jogo a partir do momento em que temos a bola. Porque o que eu vejo mais é uma tendência de pensarmos o jogo a partir do momento em que não temos a bola.
Aliás, se quiseres, tocando aqui na seleção portuguesa para acabar, sim, eu acho que a seleção é um bom exemplo de um coletivo. Deixa-me só um parênteses. Eu não penso também a começar o jogo sem bola. Eu penso como é que vamos fazer para ter a bola. Claro, de acordo. É isso que eu penso. Mas eu também quero que se pense mais, não és tu, quero que se pense mais, o que é que eu vou fazer quando tenho a bola. Que eu acho que isso é que nós temos de menos hoje no futebol. E é por isso que tens menos o 10, é por isso que tens menos o 6 de qualidade, é porque tu estás a valorizar cada vez menos. O que tu queres é uma estrutura, não és tu, Luís, não é? Sim, eu percebo. É uma estrutura que te proteja e te te equilibre, e depois quando ganhas, deixas à iniciativa de alguns jogadores para os quais crias as tais condições de liberdade para eles te darem o que o coletivo não cria. Mas cada vez nos roubam mais essências do jogo, não é? Cada vez mais olhamos para as equipas e estão-nos a roubar essas essências. Qual foi a equipa da segunda linha europeia que mais problemas causou às grandes equipas europeias nos últimos anos? O Ajax. Sim, aquele Ajax. O Ajax do Ten Hag, o primeiro há 3 anos. Antes de sair metade da equipa. Não é? Sim, o ano seguinte correu mal. No ano seguinte, mas saiu metade da equipa. Lá está. Saiu da Bic, de Jong, de Ligt. Mas não saiu a ideia. O Ziyech. Mas a ideia não saiu. Mas assim, a ideia não saiu. E passados 2 anos a equipa joga outra vez muito bem. Tem uma data de miúdos que estão a explodir outra vez e muitos deles já outra vez nesta seleção da Holanda. Mas ele não conseguiu, com outros jogadores, colocar Quem foi a equipa mais sedutora do futebol italiano? Sim. O Sassuolo. Quantos jogadores tu vês hoje do Sassuolo no Campeonato da Europa? É extraordinário. Na Itália não apenas. Não. Se olhares para o Berardi e olhares para o Locatelli neste momento. Ainda não viste o Raspadori, né, que é um miúdo que joga imenso. Muito, não é? muito. Tens ali, e há mais defesas que estiveram ali na órbita de ir à seleção também e outros estão noutras equipas. Para esses jogadores e vês ali Vês ali que uma ideia boa puxou aqueles jogadores para cima. Não é? Portanto, é possível... Mas ias falar da seleção portuguesa, ias falar o quê? Ia dizer que acho que, genericamente, é uma equipa muito mais construída. O que eu percebo, conhecendo bem o Fernando Santos... Qual seleção portuguesa? A atual, esta. Eu já vi 3 em 3 sim, jogos. de rostos diferentes, mas eu acho que a matriz é esta. E nós, como conhecemos bem os dois e estimamos imenso o Fernando Santos... Sim, e é uma pessoa que discute estas coisas estaria aqui connosco com a maior humildade... Sem dogmas. Sem dogmas. Ainda um bocadinho mais do que tu, a convencer-me de que o futebol tem que ser mais equilibrado. Mas eu acho que... É as equipas, não é o futebol. Percebendo que num torneio curto, e ele nisso teria sempre razão, e é um argumento que eu concedo, não é? Num torneio mais curto, o risco de um golo sofrido te colocar fora da competição é muito maior do que num campeonato longo, onde tens tempo para recuperar de um mau resultado. E este argumento é forte, e contra este nós não podemos fazer nada, e portanto temos que compreender melhor que a opção seja, como eu acho que tem sido, de privilegiar o momento sem bola. A seleção portuguesa privilegia, do ponto de vista, aliás, se vis as críticas a seguir ao jogo com a Alemanha, mesmo emanadas de dentro da seleção, são questões de posicionamento, agressividade, compensação, tudo conceitos do momento defensivo do jogo. Sim, mas isso não tem a ver com o conceito de estarmos a jogar um torneio curto, não acho? Não, eu acho que a ideia de privilegiar o momento defensivo tem a ver. Depois a forma como estás dentro do campo, já estou de acordo contigo, já é outra coisa. Não? Já é outra coisa. Claro. Portanto, é esse conceito que tens que ter, ou qual é que tu optas para a tua equipa, como é que queres que a tua equipa jogue, não é? Mas não estás de acordo que Portugal pensa menos no momento com bola, que é uma equipa indefinida quando tem a bola, que depende muito do jogador nos pés de quem a bola cai? Claro que começa a partir o jogo, a partir do momento em que não tem a bola e quer ser uma equipa segura a defender, quer evitar, quer controlar os danos sempre. Claro que pensa assim. E se calhar num torneio de 6 jogos, deve ser a melhor forma. Aliás, está provado que já foi, não é? Porque se fores pelo argumento... Discutir resultados não vale a pena. Se fores pelo argumento de ganhar ou perder, não tens dúvidas. O que eu penso é que tu primeiro tens que ter o conceito que tu queres para a tua equipa, de acordo com aquilo que também... o respeito pelos jogadores que tens e por aquilo que tu podes fazer no jogo. Quando olho para a nossa seleção, eu não tenho dúvidas das características dos jogadores serem diferentes e da qualidade que eles têm. Agora, por onde é que tu queres começar a jogar? Que tipo de futebol tu queres jogar? Eu acho que a seleção quer conseguir ser uma mescla de todas estas sensações. Quer ser uma equipa que começa de uma forma aos jogos, pode ser um modo de gestão ou um modo de expectativa, e depois tentar perceber se em algum momento... Pode tirar algo melhor deste jogador ou daquele. Pode ser mais qualquer coisa no jogo. A equipa nunca começa muito ambiciosa do ponto de vista estético ou do ponto de vista de ter a bola. Não tem essa ambição. Não tem. Portanto, mas podia ter ou não? Isto é uma conversa boa para termos a seguir ao jogo com a Bélgica. Mas poderia, sem dúvida que poderia ter e poderia ganhar com isso.
Aliás, Também acho. a pior Também frase acho. que eu ouço, o Fernando Santos voltou a dizê-la também agora, que é estes jogos, as finais não se jogam, ganham-se. Mas como é que tu ganhas antes de jogar, não é? Como é que Aliás, tu ganhas sem jogar? Portanto, e o conceito do E jogar... vou-te dizer, vou-te dar uma notícia, não sei se tu tens noção disso, mas em todas as finais que eu vi na vida houve uma equipa que perdeu. Claro, é isso. Não, mas isso, sempre, não é? Sempre. Há uma ganha, outra perde. Sim, e todas as ideias já ganharam e perderam. Claro, não é? Mas é verdade. como é que tu ganhas antes de jogar? É impossível. Não é? Eu percebo que eles querem o conceito. Temos que eles... acabar, mas vamos guardar mais o Brasil de 82 que o de 94, não é? Não, Guardamos mais uma ideia que perdeu do que uma ideia que ganhou às vezes. Mas isso torna o final perturbante, não é? Porque eu também aguardo a Holanda de 74. Não é? E então? Isso não é bom? O jogo que eu lamento mais não ter para ver inteiro é o da Hungria de 54. E porquê? E perderam, não é? Mas também, tinham ganho 10-3, não é? mas falavam 8-3. 8-3, não é? 8-3. E falavam naquela altura daquela seleção. Seleções que perderam. Vamos lá ver se Portugal ganha e conversamos a seguir, não é? Exatamente. Voltamos aqui para Porque ver se... ganhar ou perder é o que eu te digo, é outra questão. Certo? É, o resultado... Isso é outra questão. Comentar resultados está ao alcance de qualquer um. Qualquer um. É mais Agora, fácil. Analisar ideias jogo é outra coisa. é o que nos move. Luís, foi bom, pá. Vamos Foi voltar. bom. Estávamos em 82, já passou tanto tempo. Mas foi ontem. Mas aí temos que voltar.